Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, meu nome é Júlio Messias, analista de investimentos esportivos, e hoje estamos aqui para mais um dia de análise de jogos a contar para o nosso dia a dia. Para produzir palpites lucrativos para você, só que antes você ainda não é inscrito no canal, clica no botão de inscrever e deixe seu like, porque isso nos ajuda bastante a crescer aqui no YouTube. E para você que já é inscrito, nosso muito obrigado. Continuaremos a trabalhar para gerar palpites lucrativos todos os dias, 15 horas, para você lucrar com a gente. Agora, sem mais enrolação, vamos para as análises. 2 horas da manhã, dia 29 de fevereiro de 2024, temos nona rodada do Campeonato Mexicano, onde encontramos Tigres contra FC Juárez. Estamos a falar aqui dos nossos Tigres, que ocupam a 7ª posição, contra o Juárez, que ocupa a 18ª posição. Vemos aqui um Tigre que nos últimos 5 jogos ganhou uma vez, empatou 3 e perdeu. Ganhou 2 vezes, empatou 2 e perdeu uma vez. Marcou 7 golos, sofreu 5. Vai enfrentar um Juárez que nos últimos 5 jogos ganhou 0, empatou uma vez e perdeu 4. Marcou 4 golos e sofreu 11. Já em confrontos diretos tivemos 3 vitórias para os Tigres, 2 empates e 0 vitórias para o FC Juárez. Em dados complementares, vemos aqui uns Tigres que marcaram primeiro em 3 dos últimos 4. Tigre venceu ou empatou 17 dos últimos 18 jogos. Já os nossos Juárez, que ambas marcam em 3 dos últimos 4. O Juárez perdeu 9 dos últimos 10. Mais de 2 gols e meio em 4 dos últimos 4. O Juárez sofreu gol primeiro em 4 dos últimos 5. Já em confrontos diretos, Tigres ganharam ou empataram 9 dos últimos 9. Menos de 2 gols e meio em 3 dos últimos 4. Tigre marcaram primeiro em 6 dos últimos 7. E Tigre venceram o primeiro tempo em 4 dos últimos 5 jogos. Para essa partida a gente vai ficar com o Tigre. Ganha ou empata, tirando partido que o Tigre está a jogar em casa e ainda não perdeu em casa, muito menos contra um Juárez que, jogando fora, perdeu todos os jogos. Partimos logo para a análise do palpite do jogo seguinte. 14 horas temos AEK de Atenas B contra Apollon Potom. Estamos a falar da 21ª rodada da 2ª divisão da Grécia. Encontramos um sexto contra o 12º colocado da tabela classificativa, onde encontramos um AEK de Atenas que nos últimos 5 jogos ganhou 2 vezes, empatou 2 e perdeu uma. Marcou 3 golos e sofreu 3. Vai enfrentar um Apollon que nos últimos 5 jogos não ganhou, ganhou uma vez, empatou 0 e perdeu 4 jogos. Marcou 3 golos e sofreu 12. Já em confrontos diretos, um empate apenas. E em dados complementares vemos um AEK que tende a ganhar ou empatar e fez isso em 11 dos últimos 12 jogos. Teve menos de 2.5 em 12 dos últimos 13. Já o Apollon perdeu 8 dos últimos 9, teve mais 2 gols e meio em 3 dos últimos 4 e Ponton sofreu gol primeiro em 8 dos últimos 9. Ponton perdeu o primeiro tempo em 4 dos últimos 6 jogos. Para essa partida a gente vai ficar com a AEK de Atenas, ganha ou empata para tirar partido daqui. Então está a jogar em casa e em casa ele ainda só perdeu 2 vezes. Já o Ponton, como visitante, ganhou apenas uma vez. Partimos para a análise do palpite do jogo seguinte. 18 horas, temos 22ª rodada do Campeonato Saudita. Estamos a falar do Al-Nassr, a equipe do Cristiano Ronaldo contra Al-Hazan. Estamos a falar do 2º contra o 18º da tabela classificativa do Campeonato Saudita, onde encontramos o Al-Nassr que nos últimos 5 jogos ganhou 4, empatou 0 e perdeu uma vez. Marcou 12 golos e sofreu 4. Vai enfrentar um Al-Hazan que nos últimos 5 jogos não ganhou nenhum, empatou 3 e perdeu 2 jogos. Marcou 4 golos e sofreu 10. Em confrontos diretos, 4 vitórias para o Al-Nassr, 0 empate e 1 vitória para o Al-Hazan. Já em dados complementares, vemos o Al-Nassr que venceu 10 dos últimos 11, marcou primeiro em 5 dos últimos 6, teve menos de 3.5 em 4 dos últimos 5 jogos. Já o Al-Hazan não venceu 11 dos últimos 12, teve ambas marcas em 4 dos últimos 6. Al-Hazan sofreu gol primeiro em 3 dos últimos 4 jogos. Já em confronto direto,
Al-Nassr venceu 7 dos últimos 8, marcou primeiro em 7 dos últimos 8, o TV Ambas marcou em 3 dos últimos 4 e Al-Nassr venceu o primeiro tempo em 4 dos últimos 5. Para essa partida, vamos tirar proveito do Al-Nassr, que está jogando em casa e ainda não perdeu em casa contra o Al-Azem, que como visitante não ganhou nenhuma vez, perdeu 2 e empatou 2, então vamos ficar com Al-Nassr ganha ou empata e seguimos logo para a análise do palpite do jogo seguinte. 20 horas temos Voluntários contra a FCSB. Para quem não conhece, esta é a 28ª do campeonato romeno, onde encontramos o primeiro contra o 14º colocado da tabela classificativa. Voluntário que nos últimos 5 jogos não ganharam nenhum, empataram 3 e perderam 2 vezes, marcaram 3 golos apenas e sofreram 7. Vai enfrentar um FSB que nos últimos 5 jogos ganharam 3, empataram 2 e perderam 0, marcaram 8 golos e sofreram apenas 3. Já em confrontos diretos teve 3 empates, 0 vitórias para o Voluntário e 2 vitórias para o FSB. Já em dados complementares, vemos aqui um Voluntário que não venceram 8 dos últimos 9 e teve menos de 2.5 em 4 dos últimos 5 jogos. Voluntário sofreu o golo primeiro em 4 dos últimos 5. Já o FSB marcaram o primeiro em 8 dos últimos 9, ganharam ou empataram 10 dos últimos 10, teve menos de 2.5 em 3 dos últimos 4 jogos. Já em dados complementares, em confrontos diretos, temos aqui em 3 dos últimos 4 jogos, teve ambas marcam entre ambas as equipes e FSB marcou primeiro em 5 dos últimos 6 e ganhou ou empatou 7 dos últimos 7 jogos. Para essa partida, para você que não tem cultura de explorar outros campeonatos, vai se habituando porque as principais ligas europeias já estão terminando, então a gente já está a começar a habituar a pesquisar outros campeonatos e o FSB é uma equipe que tem nos dado muito dinheiro, ou seja, já nos deu dinheiro no passado, nos últimos 2 anos e hoje volta para nos abrilhantar, então ficamos com ele, ganha ou empata e partimos logo para a análise do palpite do jogo seguinte. 20 horas, estamos a falar da meia-final da Copa da Holanda, Feyenoord contra Groningen. Estamos a falar de um Feyenoord que nos últimos 5 jogos ganhou 3, empatou 2 vezes e perdeu 0. Marcou 7 golos e sofreu 2. Vai enfrentar o Groningen que nos últimos 5 jogos ganhou 2 vezes, empatou 2 e perdeu apenas 1 vez. Marcou 6 golos e sofreu apenas 1 vez, 1 golo. E nos confrontos diretos, 2 vitórias para o Feyenoord, 3 empates e 0 vitórias para o Groningen. Já em dados complementares, vemos um Feyenoord que marcou o primeiro em 10 dos últimos 11 jogos, teve menos de 3.5 em 12 dos últimos 13 e ganhou, empatou 13 dos últimos 14 jogos. Já o Groningen ganharam ou empataram 7 dos últimos 8, menos de 3.5 em 9 dos últimos 10 e em confrontos diretos, o Feyenoord ganharam ou empataram 8 dos últimos 9. Feyenoord marcaram primeiro em 3 dos últimos 4 jogos e teve menos de 3.5 em 9 dos últimos 9 jogos. Para essa partida a gente vai ficar com o Feyenoord ganha ou empata e partimos para a análise do palpite do jogo seguinte. 21h45 temos Sporting de Portugal contra Benfica. 2 equipes de Portugal. Eu não estou habituado a jogar com as equipes de Portugal, mas temos que ser sinceros. O Sporting e o Benfica têm dado muito dinheiro, ainda não decepcionar. Não. O Benfica já decepcionou uma vez, foi a semana passada na Liga Europa, mas foi só isso. Tirando, até porque o futebol, né, ganhamos e perdemos. Mas tirando aquele dia, o Benfica e o Sporting têm dado muito dinheiro para nós em termos de gol. Só reparar que temos aqui um Sporting que nos últimos 5 jogos ganhou 3, empatou 2 e perdeu 0. Marcou incrivelmente 14 golos e sofreu 5. Vai enfrentar um Benfica que nos últimos 5 jogos ganhou igualmente 3, empataram igualmente 3 e perderam 0. Marcaram igualmente 14 golos e igual ao Sporting e sofreram apenas 4. Já em confrontos diretos tivemos uma vitória para o Sporting, 2 empates e 2 vitórias para o
Benfica de Lisboa. Já em dados complementares, vemos aqui um Sport que ganharam e empataram 15 dos últimos 16 jogos. Teve ambas marcam em 3 dos últimos 4. Sporting marcou o primeiro em 6 dos últimos 7. Sporting venceu o primeiro tempo em 6 dos últimos 7 também. Já o nosso Benfica venceram 6 dos últimos 8, teve mais de 2 gols e meio em 7 dos últimos 8. Benfica marcou o primeiro em 3 dos últimos 4. Já em confrontos diretos, Benfica ganhou e empatou 4 dos últimos 4. Teve mais de 2 gols e meio em 6 dos últimos 7. E teve ambas marcam em 6 dos últimos 7 e Sporting marcou o primeiro em 4 dos últimos 4. Para essa partida não temos muita coisa para inventar. Basta ver aqui o nosso Sporting jogando em casa. Teve mais de 1 gol e meio em todas as partidas. Em confrontos diretos, temos aqui um Benfica que jogando em casa apenas uma vez, que foi o que eu disse no jogo da Liga Europa, jogando fora apenas uma vez o Benfica não teve mais de 1 gol e meio. Então, para essa partida a gente fica com mais de 1,75. Vemo-nos em tela cheia para sabermos então quais resultados obtivemos desse nosso trabalho de pesquisa a contar para o dia 29 de fevereiro de 2024. Para você que chegou até aqui, por favor, deixe o seu like, porque isso nos ajuda bastante a crescer aqui no YouTube e a saber que você esteve aí do outro lado. E se não for pedir muito, por favor, partilhe nos seus grupos do WhatsApp, partilhe no Facebook com os seus amigos. E temos aqui o nosso palpite final, onde encontramos o Nottingham Forest e Manchester United às 20h45. Ficamos com mais de 1,25. Na Itália, Inter de Milão contra Atalanta, 20h45 ainda ficamos com Inter ganha ou empata. E Liverpool Southampton, 21 horas, ficamos com mais de 1,75. Vemo-nos agora então em tela cheia. Para o nosso dia 29 de fevereiro de 2024, temos 2 horas da manhã, Tigres contra Juares, ficamos com Tigres, ganham ou empatam. E ainda às 20 horas temos Voluntário contra FCSB, ficamos com FCSB, ganha ou empata. E às 21 horas o jogo do dia, Sporting contra Benfica, ficamos com mais de 1,75. E não se esqueçam de apostar sempre com responsabilidade, não importa o quão boa parece uma ficha, sempre tem o risco dela cair. Então se mantenha na estratégia, faça a sua gestão de banco e vemos então agora em tela cheia. Então isso que a gente preparou para hoje. Fique com Deus e que os lucros venham para nós e para você que nos acompanha aí do outro lado. Mas não se esqueçam, tem vídeo aqui no canal que ensinam você a apostar do jeito profissional. Vídeos como 5 dicas para lucrar mais com as apostas e ainda vamos lhe ensinar a gestão de banca simplificada para garantir que você não vai perder o seu dinheiro nem mesmo quando perdes. Então vá para a nossa playlist e veja os vídeos que a gente deixou para fortalecer você e capacitar você a jogar como um verdadeiro profissional das apostas.